Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui para explicar como é que vai funcionar essa dinâmica do setup H1, tá? O setup H1 é um setup de day trade e não é porque ele é um setup de day trade que ele vai aparecer todos os dias, tá? Até porque esse é um setup que tem uma assertividade muito alta. Então, eu chamo de day trade porque simplesmente você tem que tomar alguma decisão em até um dia, tá? Isso é, se você não quiser aceitar deixar o seu stop sem se movimentar. Mas se você quiser movimentar o seu stop, você vai movimentar esse stop em até um dia. Em até 6 candles de 4 horas você tem que tomar uma decisão de movimentação do seu stop. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte, quando eu mandar o trade, eu vou mandar nesse formato aqui, ó. Não vai aparecer isso aqui, tá? Não vai aparecer isso aqui, para eu não ter que ficar escrevendo toda vez, né? Mas vai aparecer essa figura aqui. Nessa figura existem alguns detalhes que vocês têm que perceber aqui. O primeiro detalhe é, aqui aparece um preço em vermelho, um preço em verde aqui em cima, um preço preto e outro preço verde, beleza? O que são esses preços? Esse preço verde aqui é o seu primeiro alvo. Esse preço em vermelho é o seu stop, tá? E esse preço em preto é a entrada máxima que você vai fazer. Esse preço em verde aqui é o preço atual desse candle, né, que está 0.0719, e o preço preto é o preço limite para você fazer essa entrada. Se tiver acima de 0,0722, você não vai entrar. Agora, se tiver abaixo, você entra, beleza? Assim que você entrar, né, esse é um trade desenhado para você fazer no Futures. Mas se você quiser fazer Spot, você pode fazer também. Mas a graça de fazer esse trade é porque, de fazer no Futures, é porque, em geral, o stop é pequeno percentualmente, o trade se desenvolve muito rápido, mas o alvo também é pequeno. Então, por exemplo, nesse caso aqui de HBAR, que foi um trade que aconteceu ontem, no dia 4 de agosto, e bateu 2R de alvo, né, 2 vezes o tamanho do stop, você tem aqui, ó, um alvo de 3,32% de lucro só, né? Então, se você fizer isso aqui no spot, você vai ganhar pouco dinheiro. Agora, se você fizer no futures alavancado, digamos, 5 vezes, né, aceitando ali um stop na banca de 1%, por exemplo, aí você já começa a multiplicar um pouco essa dinâmica de capital. Beleza? Então, essa é uma observação. Então, quando eu mandar essa figura, a figura vai vir assim, né? E aí você vai ver este retângulo aqui com esses limites. Assim que você comprar, você já coloca o seu stop e coloca o seu primeiro alvo. Quanto que eu vou vender nesse primeiro alvo? 50% do que você comprou. Tá? 50% do que você comprou. Então, você sempre vai vender 50% do que você comprou nesse primeiro alvo. Por que isso? Porque o alvo está equidistante aqui, está a uma mesma distância do stop, tá? E esse setup aqui, geralmente ele tem uns 80% de assertividade. E aí, quando você pega o primeiro alvo igual ao stop, mesmo que você tenha, por exemplo, uma sequência de 4 trades, um você estopou, né? 3 você foi acima do alvo 1 e 1 você bateu no alvo 1 e voltou, mesmo assim você vai conseguir ser consistente, você vai ter uma lucratividade boa, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. 50% que você comprou tem que ser vendido no alvo 1 e o alvo 1 é esse preço verde aqui. E os outros alvos? Como o rompimento é rápido muitas vezes, os outros alvos eu vou tentar mandar assim, ó, tá? Só que, se não der tempo de mandar, né, eu vou mandar o primeiro alvo, vou mandar essa figurinha aqui. Então, vai vir o stop, o primeiro alvo e o limite de entrada, certo? E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu mandar, eu vou lá editar a mensagem lá no Telegram. Eu vou editar essa mensagem, né, e vou colocar os outros alvos, né? Ou eu vou dizer que é um trade que a gente vai conduzir pelos fundos ascendentes do H4. Isso eu vou avisar num segundo momento.
Num primeiro momento eu vou avisar isso aqui, e aí você tem que saber que 50% que você comprou você vai vender no alvo 1, você já tem que deixar o seu stop automático. E outra coisa, a gente sempre vai padronizar 5% da banca como entrada nesse trade, tá? Então, digamos que você tenha uma banca de $1.000, né? Se você tiver uma banca de $1.000, se você tiver uma banca de $1.000 e você for entrar com 5% dessa banca, você vai fazer uma entrada com $50, tá? Então, a sua entrada aqui, no caso, vai ser com $50, beleza? 5% da banca, tá? E a alavancagem? Aí a alavancagem eu vou mandar no corpo da mensagem. Mas em geral também a alavancagem ela vai ser de 5 vezes, tá? Em geral a alavancagem vai ser de 5 vezes. Essa alavancagem é uma alavancagem para você ter um stop de 1% na banca, tá? Então sempre quando eu for mandar esse trade, eu vou ver quantos por cento está aqui o meu stop no trade, por exemplo, aqui dá 3,33%, né? Então aqui eu poderia alavancar até 6 vezes, tá? Então até 6 vezes aqui, até 6 vezes, eu teria um stop na banca de 1%, beleza? Isso aqui eu vou mandar no corpo do texto, mas se eu não mandar nada, já entenda que é 5 vezes de alavancagem com 5% da sua banca. Aqui vai ser o seu stop nesse preço vermelho, aqui vai ser o seu primeiro alvo e o que aparecer em preto aqui é o limite para você entrar, tá bom? Se tiver acima desse valor preto, você não entra, você pode deixar uma ordem aqui para pegar embaixo, beleza? Então esse é o setup do H1, né? A estimativa aí é que a gente aumente em 5 a 8 trades por mês nessa modalidade de trade. E, por exemplo, nesse trade aqui de H-bar, a gente bateu 2R, né? A gente chegou a bater 2R. Nesse caso aqui, a gente teria batido aqui 4,71% de lucro. Vamos botar 4% de lucro, 4 vezes 5, 20%. Então vai ficar assim, entre 5 e 50% mais ou menos de lucro. É o que a gente vai ter nesse setup da H1, beleza? E a gente vai aumentar de 5 a 8 trades por mês, mais ou menos, vai depender do mercado, porque nem sempre o mercado vai estar formando esse tipo de trade. Beleza? Então a gente ganha mais um tipo de trade. É importante que você veja esse vídeo, que você compreenda exatamente como é que vai ser a nossa entrada. O swing trade eu ainda vou continuar mandando naquele formato lá, mas o day trade eu vou mandar nesse formato aqui, beleza? Tamo junto.